Querida igreja, nós vamos continuar falando a respeito do tema O Amor Jamais Acaba, abordando vários aspectos da família. E vamos falar agora à noite, nessa terceira mensagem, a terceira parte da expressão O Amor Jamais Acaba. Queremos falar a respeito de fidelidade. Esse é um assunto muito importante nos nossos dias, e eu vou dizer por quê. No meio dos casais hoje, existe uma outra pessoa, é a internet. Infelizmente, no meio de muitos de nós crentes no Senhor Jesus Cristo, nós temos a internet, a facilidade de um celular, tem feito com que muitos homens, na verdade, sejam infiéis às suas mulheres. Afinal, Jesus Cristo disse que qualquer um de nós que atentar para o sexo oposto, com desejo no seu coração de posse, de desejo, nós já pecamos. Nós homens, grupo masculino, nós temos um grande problema, nós pecamos pelos olhos. Então eu tenho que dizer para vocês, moços desta igreja, homens desta igreja, cuidado, olhinho, o que vê. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho que vê. A mulher é seduzida pelo ouvido, o homem pelos olhos. E a gente percebe muito claramente a questão da sedução, porque muitas vezes a mulher é envolvida pelo ouvido. Então façamos o seguinte, no que diz respeito ao item fidelidade. Meu irmão em Cristo, cuide dos seus olhos. E eu digo sempre o seguinte: cuidado com a segunda e a terceira olhada, porque a primeira olhada é sempre casual. Aquela mulher bonita, aquela mulher com aquele corpo estonteante, pode não parecer elegante, me perdoe irmãs, mas a gente precisa falar. Aquele avião que é da mesa do lado do meu serviço, cuidado com o avião, eles caem. A primeira olhada a gente entende que ela é humana, é puramente observação. Agora a segunda olhada já é intencional. A terceira pode até traduzir um sentimento de desejo. E se Deus nos chama para vivermos um compromisso de fidelidade, nós casais que aqui estamos, e vocês que um dia vão se casar, vocês devem ser fiéis no seu compromisso. Eu quero relembrar a todos vocês que um dia naquele altar nós nos comprometemos um com o outro. E é tão bonita aquela parte do casamento, quando eles fazem a jura de amor, quando eles se comprometem a serem um para o outro enquanto eles viverem. É tão bonito, é tão forte. Pois é, nós temos que fazer isto valer no nosso casamento. A fidelidade é um item importante dentro do nosso casamento. Então, queridos irmãos, tome muito cuidado com a segunda e a terceira olhada. É claro, cuide também da primeira olhada, porque tem gente que dá uma olhada e fica o tempo todo olhando. Não é? Ele diz assim: pastor, eu só dou uma olhada, eu fico umas 3 horas olhando. Não é assim que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é o seguinte: cuide dos seus olhos, porque nós homens somos seduzidos pelos olhos. Vocês meninas têm que cuidar muito dos seus ouvidos. A mulher é muito suscetível àquilo que ela ouve. Tanto é que a mídia, ela sabe tanto disto, que ela, para vender produtos para os homens, usa os olhos. Para a mulher, uma voz intencional, porque a mulher é seduzida pelo ouvido. Então, as mulheres dizem assim: pastor, mas olha, o meu casamento eu acho que é blindado, não sofre nenhum perigo. Vigie o seu ouvido. Vigie o seu ouvido. Porque muitas vezes a sedução vem pelo ouvir. E essa sedução ela é perigosa. Mas temos que delimitar isso tudo. É óbvio que para nós casados temos aprendido desse púlpito há tempo que a fidelidade é importante. Mas o contrário disso, a infidelidade tem pontuado a vida de muitos. É óbvio que hoje cedo falamos sobre o perdão. Na nossa igreja cremos que, havendo infidelidade, a gente sempre clama para que haja perdão.
Algumas pessoas conseguem perdoar, algumas não conseguem. Tenho visto isso. Mas eu estou aqui para lembrar que tanto você, meu irmão, quanto você, minha irmã, deve perdoar. Porque um casamento não pode acabar de um modo tão grotesco, numa astúcia do diabo, através de sedução. Não podemos permitir tudo isto. Então vamos juntos, irmãos, pensar um pouquinho nessa noite sobre fidelidade. Aos solteiros que estão aqui, fique tranquilo que eu também vou atingir o coração de vocês, tá bom? Mas precisamos falar aos casais. Primeiro slide, o amor jamais acaba. O amor jamais acaba. Eu já até coloquei em duas cores, ficou bonito o branco também, ficou legal. Então vamos falar agora, próximo slide, o amor e a fidelidade. Como é importante a fidelidade. Antes de prosseguir, deixa eu dizer uma coisa muito importante. Como que a infidelidade entra num lar? É quando o homem e a mulher se esquecem de pequenos detalhes. Eu quero dizer que a infidelidade não entra no lar quando um homem aparece para ela ou uma mulher aparece para ele. É quando dentro do ambiente do lar, entre nós casados, o que falta são as pequenas coisas. Quando deixamos de lado os pequenos detalhes do casamento, nós já estamos incorrendo no perigo da infidelidade. Nós temos que cuidar dos detalhes. E eu sei que os grandes temas da fé cristã diz respeito a tantos temas enormes, mas nós estamos nos esquecendo de pequenas coisas. Porque quando eu vejo os casais dizendo do problema da infidelidade, eu como pastor, eu chego à conclusão que a infidelidade não começou quando alguém pulou a cerca. Mas antes de fazer isto, várias outras coisas pequenas foram negligenciadas no casamento, tornando muitas vezes um homem solitário, uma mulher solitária, porque ficou faltando pequenas coisas. E é interessante que nesse mundo que nós estamos vivendo, pequenos detalhes quase que passam desapercebidos, mas eles são importantes. Irmãos, casados, como é importante nós estarmos de mãos dadas. Pequenas coisas. Como é importante o beijo. Como é importante a palavra eu te amo. Como é gostoso o prazer do sexo, não pelo sexo, mas realmente pela unidade de um casal, pelo respeito mútuo. Como é importante pequenos lembretes, que alguém é amado e que alguém ama alguém. Quando fazemos isto, quando cuidamos dos pequenos detalhes que envolvem a nossa vida como casados, a infidelidade fica mais longe. E a fidelidade fica autenticada no nosso meio. É óbvio que também falta romantismo, como temos dito desde o princípio, para muitos homens, para muitas mulheres. Depois de alguns anos, o casamento fica tão óbvio, que sabe o que acontece? Nós esquecemos dos pequenos detalhes, entre eles o romantismo, irmãos. Digo a cada casamento, que infeliz é o homem que pensa que ele conquistou uma mulher de uma vez por todas. Uma mulher precisa ser conquistada todos os dias. Uma mulher precisa ser conquistada todos os dias. Então vamos fazer a prova de casa agora. Você casado aqui, você conquistou a sua mulher hoje? Você conquistou. Esse é o momento. A porta da infidelidade está distante quando eu pratico as pequenas coisas que são importantes e relevantes para a vida de um casal. Mas a maioria das vezes, sabe o que nós estamos fazendo? Estamos deixando de lado o romantismo, deixando de lado pequenos detalhes. E sabe o que acontece? Cada vez mais se aproxima de nós a porta da infidelidade. Nos dias atuais, é curioso perceber que as pessoas querem resolver a sua vida através do casamento. Irmãos, me permita dizer, a gente tem que ir mais pronto para o casamento. Me perdoe. A gente está colocando todas as fichas, todas as cartas, todo o nosso potencial para o casamento em si. E nos frustramos.
Porque eu creio de coração que a vida tem que nos preparar para estarmos casados. Não pense que você vai conseguir mudar ele ou ela dentro do casamento, é muito difícil. Pessoas são difíceis de mudar. Então, naturalmente, eu tenho que ir para o casamento de uma certa maneira preparado. Não só para as coisas boas que existem, mas também quando as coisas não forem bem. Eu tenho que estar preparado para isso. E aí eu quero abrir uma porta antes de continuar falando sobre fidelidade. Muitos de nós pais fracassamos na vida dos nossos filhos, porque nós não preparamos os nossos filhos para a queda, para o erro, para os infortúnios. A gente só prepara eles para ser bem-sucedidos. E erramos. Temos que preparar os nossos filhos para quando as coisas não vão bem. Temos que ensinar a eles. De repente as coisas podem dar tudo errado, mas mesmo assim você continua confiando em Deus e seguindo em frente. Porque não podemos colocar os nossos filhos, principalmente na área amorosa da vida deles, e em futuros noivados e casamentos, dizendo que tudo vai correr bem. Nós temos que ensinar a eles que as coisas nem sempre saem do jeito que a gente pensa. Porque pessoas são diferentes umas das outras. Para que a gente possa fazer a lição de casa e preparar as futuras gerações. Agora, muitos de nós estamos chegando para o casamento e dizem assim: pastor, eu estou me casando agora, eu sei que tudo vai entrar no eixo. Às vezes não dá certo. Às vezes as coisas até desandam ainda mais. Porque teimosamente Deus une opostos. E eu não estou dizendo que Deus é teimoso, eu estou dizendo que nós que nos casamos somos teimosos. Teimosamente as pessoas opostas se atraem. Um gosta de um jeito, outro é do outro. Um é quieto, outro é falador. Um para de falar, o outro não quer falar. Um gosta de levantar a voz, como aprendemos hoje cedo a levantar a voz. Por favor, não pratique isso. E outros gostam de ficar quieto e se anular. Quando Deus uniu vocês dois, Ele sabia o que Ele estava fazendo. Mas a gente persiste nisso. Então nós temos que entender que o casamento é uma instituição divina, mas que conta com a nossa colaboração. Para um casamento existir, sempre tem que ter um homem e uma mulher. A Bíblia diz: macho e fêmea os criou. E Deus olhou para isso e disse que isso era bom. E celebrou isto. Agora lembre-se, eu tenho que lutar pelo meu casamento. Mas na luta do meu casamento não começa com os grandes temas, mas com os pequeninos. Como precisamos realmente cuidar de cada detalhe da nossa vida. Como precisamos cuidar dos detalhes da ambiência do nosso lar, como já temos falado. Como precisamos cuidar do ambiente do nosso lar, preparando para que a porta da infidelidade esteja bem longe da gente, não pertinho da gente. Porque carência, porque sentimento de frustração nos leva para os braços de outros. E o que o maligno mais quer fazer é levar a gente para o braço do outro. Porque ele sabe que o dia que ele tocar na tua vida, no teu casamento, ele destrói o lar. E destruindo o lar, ele atinge a igreja, ele atinge a sociedade, ele mancha um país. O maligno é astuto. Ele é o inimigo frontal dos nossos casamentos e das nossas uniões. Por isso temos que estar bastante atento a tudo isto. É óbvio que muitas vezes temos diferenças. Agora já temos aprendido nesse mês da família que as diferenças não servem para nos separar. As diferenças, elas existem para que a gente possa separar a circunstância da pessoa amada. Por isso já ensinei para os homens aí que se ela estiver bravinha, estenda a mão na direção dela e diz: você lembra que o pastor falou? Eu decidi amar você. Dá tua mão aqui. E geralmente ela diz: não dou. Não dou. Aí você estende a mão de novo e diz assim: ó, o pastor falou. Eu quero separar a circunstância da pessoa amada, porque as pessoas amadas estão acima de todas as circunstâncias humanas. Ah, pastor, ela é esquecida. Você já sabe disso? Deixa para lá o restante.
Quantos dos seus patrões são esquecidos e você nem repara? Você acha até bom. Mas dentro de casa, esqueceu o celular, tem briga antes de ir para a igreja. E, irmãos, eu já fiz isso e prometo nunca mais fazer. Me lembro que eu coloquei uma câmera do pessoal chegando na igreja. Irmãos, a gente vê pela fisionomia que as coisas não foram bem em casa. Já do jeito de abrir a porta e fechar a porta, do jeito que a esposa bate a porta, a gente já sabe o que deu no elevador. Porque nós somos humanos. Mas eu e você precisamos afastar a porta da infidelidade. Para isso, eu tenho que cuidar dos pequenos detalhes da minha vida. Tenho estado nesse púlpito careca de falar. Cuidado com a palavra cumplicidade. Vale para você homem, para você mulher. Você vai chegar amanhã no serviço, essa é uma história que eu vou contar. Aí de repente, esse moço bem casado, bonitão, de barba, vai passando, crente no Senhor Jesus Cristo, cantou o último canto, chorou aqui. Vai chegar amanhã no serviço e logo chega a recepcionista, está com a cara baixa e chorando. E ele, como um bom cristão, e o que foi? O que aconteceu? O que houve? Ah, meu marido só briga comigo, diz que eu sou uma esquecida de celular. Aí ele diz assim: eu vou estar orando por você. Fica aí. Não passa disso. Corra para a tua mesa e siga teu trabalho. Porque se você, moço, se você, moça, naquele momento de desilusão de alguém do sexo oposto, você disser assim: você está chorando pelo seu marido, mas eu também tenho problema dentro de casa. Irmãos, naquele momento começou o adultério. É no momento da cumplicidade. Guarde as suas posições, demarque seu território, porque tem muito homem crente que quer ajudar a funcionária e daqui a pouco acaba se enrolando e a porta da infidelidade chega pertinho daquela mesa. Nós temos que guardar posição, temos que ter amor pelas pessoas, mas colocá-las sempre no lugar onde elas devem estar. Tem que haver uma separação, porque o casamento impôs a mim como homem separação. O casamento impôs a minha esposa ser separada e dedicado. Essa é a realidade do casamento, por isso a gente não mistura história. Você já imaginou os pastores bonitão dessa igreja aqui? Só tem pastor bonito nessa igreja. Imagina lá aconselhamento. É por isso que a gente já pega o aconselhamento, já coloca um vidro grande, para não ter fraqueza. Nada de cortininha fechada, tudo aberto, para todo mundo zoiar. A gente entende do inimigo das nossas almas. O pastor é santo, mas nem tanto. E aí vem a irmã: meu casamento acabou, pastor. Ele não me compreende, ele não me aceita, nós não damos certo, eu cometi um erro, acabou tudo aquilo. Aí eu fico imaginando o pastor do outro lado dizer assim: minha filha, eu também estou vivendo. Só Deus sabe. Você imaginou uma cena como essa? Os demôniozinhos ali já começam: opa, estou sentindo um clima. Está pintando alguma coisa aí no lugar. Não, território demarcado. Mesmo que as lutas em casa sejam grandes, lutas minha e da minha esposa são minha e da minha esposa e de mais ninguém. Não pertence a sogro, sogra, filho ou filha, é nossa. Eu não torno público
aquilo que Deus não me autorizou a tornar público. A luta, muitas vezes a desavença, o descontrole, o destempero de um casal. Porque quando eu faço isso, o maligno ganha território. E vocês mulheres são especialistas nisso. Falar para amiga, dizer assim, pastor, mas falar para amiga agora não tem problema, né, pastor? Não vai ter nada. Pois é, mas aí você se compromete, não é? E de repente, várias pessoas estão sabendo e você está triste, porque isso aconteceu. Se em briga de marido e mulher, a gente não mete o quê? Então vamos deixá-los ali. Os casais, se precisarem, têm os pastores. Venham aqui. É instrução pastoral bíblica. Oração firme, sincera. Mas quando você abrir a sua vida confiando a alguém, você corre risco. Porque o maligno, ele sabe de tudo. Ele é muito astuto. Muito astuto. Temos que tomar cuidado. Porque muitas vezes é no serviço que abrimos portas para a infidelidade. Muitas vezes isso é semeado dentro do lar. E a gente tem que tomar cuidado. Então agora, nesse momento, antes de a gente prosseguir para ver todas as dicas, então quero perguntar para você, como é que anda o seu casamento? Como que anda o seu relacionamento, você e seu marido, você e sua esposa? De 0 a 10, qual é a nota que você dá para o teu relacionamento? Não precisa falar. Não precisa levantar as placas. Também não precisa perguntar para os universitários qual é a nota que você merece. Claro que o pastor, para falar de assunto sério, às vezes eu brinco para deixar o assunto menos pesado, não é? Mas de 0 a 10, qual é a nota que você dá? Primeiro, você, marido, dá para você mesmo. Não pergunte para sua esposa qual é a nota que ela deu. E depois que terminar o culto, vocês perguntem um para o outro qual foi a nota que deu. Aí vocês podem se beliscar dentro do carro, chutar a canela um do outro. Fique à vontade. Aqui não. Aqui vamos manter o ambiente do culto. Mas eu tenho que realmente quantificar o meu relacionamento com a minha esposa. E ela comigo. A gente tem que falar a respeito disso. E meu irmão, se você recebeu uma nota 7, não fique frustrado. Tem homem que tem que ser sempre 10. Irmãos, nós não somos essa Brastemp, não. Não somos não. Somos pecadores, somos frágeis. Erramos demais. Minha irmã, não pense que você é a mulher virtuosa, a única mulher virtuosa que existe nessa igreja. Tem mais. Temos que ser sinceros. Porque quando cuidamos dos pequenos detalhes e estamos quantificando o nosso relacionamento e compartilhando um com o outro como vai o nosso relacionamento, as portas da infidelidade vai para bem longe. Mas caso contrário, a porta da infidelidade vai rondar o nosso lar. E é óbvio, antes da lista aqui, se por acaso houve infidelidade no seu casamento, por favor, meu irmão, minha irmã, não se desespere. Deus tem conserto para você. Deus é Deus que muda todas as coisas. Eu creio nisto. Eu sei que Deus pode mudar todas as coisas. E nenhum de nós estamos imunes, muitas vezes, a esse tipo de fraqueza, a infidelidade. Todos nós estamos sujeitos. Mas para isso, eu tenho que fazer bem seriamente o exame disso tudo. Vocês jovens, por favor, vocês têm que praticar a verdade para com os seus pais. Sejam honestos e sinceros com os seus pais. Porque quando você pratica isso dentro do seu lar, e já desde pequeno vai vivendo esse ambiente, você já está se precavendo lá no futuro da questão da porta da infidelidade. É importante isto. Por isso que nós temos que lutar para que os nossos filhos compartilhem conosco a verdade. Mesmo que seja alguma coisa que venha a doer, mesmo que seja um erro, nós temos que estar pronto para ele, simplesmente para prepará-los, para lá na frente eles enfrentarem a sua realidade. Filhos que mentem, filhos que enganam seus pais, são filhos muito mais sujeitos a ter do seu lado a porta da infidelidade. Lembre-se disto. Então,
Vamos lá, vamos para a nossa lista aí. Vamos lá. Vamos para o slide. Fidelidade no casamento. Primeiro chequezinho de lista aí. Vamos lá. O casamento nasceu no céu e não na terra. Foi Deus quem estabeleceu o casamento. Amém, irmãos? O casamento é bom, irmãos? Vocês que ainda não se casaram, esse ano promete. Mas para quem é casado aqui, o casamento é humano, mas quem teve a ideia dele é Deus. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma disjuntora, que lhe seja idônea e que esteja sempre diante dele. Não é bonito o plano de Deus? Maravilhoso, irmãos. Olha, muitos de vocês eu nem reconheceria se não fosse tua esposa, viu? Você seria um cara desajeitado, um cara que não seria tão bonito, simpático como é. Essa mulher te melhorou muito, rapaz. Te melhorou, viu? Ela deu um jeito em você. A julgar pelas fotografias que vocês publicaram do casamento de vocês, irmãos, Deus é Deus bondoso. Meus irmãos, vocês melhoraram muito. Outro dia alguém colocou a foto de casamento, meus irmãos, que magreza, que cabelo maltratado, não é? Coisa horrível. Agora não, agora está bonito, gordinho, fortinho, não é? Simpático e tudo. O casamento fez bem, viu? O casamento fez bem. Mas ei, o casamento nasceu no céu. Deus olhou para o homem e disse: não é bom que esteja só. E ele fez uma mulher para que seja idônea e esteja sempre diante dele. E eu gosto muito dessa expressão, idônea que esteja diante dele. E aí a gente repete aquilo que vocês já ouviram do púlpito tantas vezes, ou nos casamentos tantas vezes. Sempre a sociedade diz que ao lado de um grande homem existe o quê? Uma grande mulher. Agora nós estamos falando do empoderamento das mulheres. As mulheres estão ficando mais fortes do que os homens. Poderosas, não é? Mulher maravilha. Então dá a ideia de que a mulher está na frente do homem. Minha irmã, não queira ser a Mulher Maravilha. Cuidado com o empoderamento que o mundo está te dando. Não queira ficar na frente. Agora é claro, tem muito homem que é chato mesmo, né, irmãos? Orgulhosos, só eles sabem a coisa. Irmãos, homem é complicado, tenho que admitir. Tem gente que a gente chega perto, sabe de tudo. Meu Deus do céu, a gente não pode dar opinião de nada, sabe tudo. Aí, coitada da mulher, a mulher no lugar de estar do lado dele ou está na frente dele, está lá atrás. Não é? A gente vê muito isso no supermercado. O homem vai na frente, a mulher vai lá atrás. Uns 3 quilômetros de distância. Não é isso que Deus diz. Deus disse assim: Deus criou a mulher, vendo que não era bom que o homem estivesse só, e trouxe diante dele, em lugar de igualdade, alguém que estivesse sempre à sua frente. Quem está na minha frente é minha esposa. Ela foi lá cuidar das crianças, mas estava aqui. Eu e ela em lugar de igualdade. Ela é minha ajudadora, cooperadora, mas nós estamos um diante do outro. Não tem essa história de que minha esposa está ao meu lado, está na minha frente. Não, está diante de mim. É homem e mulher, um diante do outro. É lugar de igualdade. Ainda que o homem deva liderar o lar e a mulher deve ao homem submissão, os dois são iguais aos olhos de Deus. Deus trouxe e colocou um de frente do outro. Então quando fala assim, ao lado de um grande homem, eu falo, não, lá em casa não. É um de frente para o outro, nós somos iguais, está tudo certinho. Deus já me empoderou, eu não preciso do empoderamento do mundo. Deus já me empoderou. Ele me colocou na frente do meu marido e meu marido na minha frente, está tudo igual. Porque só assim nós vamos entender que o casamento feito no céu, ele é celebrado na terra. Segundo lugar, nasceu no coração de Deus. Irmãos, pode proceder de Deus alguma coisa ruim? Não. Do Pai das luzes só procedem o quê? Coisas boas. O casamento é um negócio legal. É muito bom, o casamento é bom. Eu não vou falar muito que é muito bom, porque quem não é casado ainda vai ficar com vontade. O casamento foi a primeira instituição que Deus criou. E por favor, não se esqueça. Jesus honrou o casamento estando lá em Caná da Galileia,
quando ele esteve em um casamento, Jesus honrou o casamento. O casamento, mesmo sendo um sacramento segundo o que os homens dizem nas suas projeções religiosas, é uma aliança divina. E digo que o mesmo Deus que instituiu o casamento, Ele nos deu os princípios para que ele seja duradouro. E o nosso casamento foi feito para durar. O contrário disto, de fidelidade, é a traição. Irmãos, não há um sentimento mais difícil para nós seres humanos do que sermos traídos. O problema não se apega como foi essa condição, mas é o fato de nós termos sido preteridos, irmãos. Isso dói no nosso coração e na nossa alma. Dói no coração de um homem e de uma mulher serem preteridos, traídos. Como isso é dolorido. Como isso é dolorido. Ou seja, a fidelidade é o caminho estabelecido por Deus. Foi Deus quem estabeleceu. Vocês agora são uma só carne. A palavra casamento sugere que vocês estão cimentados um no outro, vocês estão solidificados. Por isso o casamento não pode ser dividido, partido. Por isso aquilo que Deus uniu não separe o homem. Tem que estar ali unido. Tem que estar lá unido, firme. E a gente tem que lutar pelo nosso casamento. Então veja só, se lá no íntimo do seu coração você percebe que o seu casamento está esfriando, o seu relacionamento está esfriando, se os problemas estão sendo maior do que o amor, você precisa de ajuda. Repito, você precisa de ajuda. E não tem nada de errado a gente correr atrás de ajuda. A gente precisa de ajuda. Nós precisamos de ajuda. Para vocês que são casados há pouco tempo, lembre-se que os 3 primeiros anos de casado, eles são difíceis. Sabe, esse ajuntar das coisas é um negócio complicado. Gosto, palpite, maneira de administrar e tudo mais, é assim. Como é difícil. E eles dizem sempre para mim assim: pastor, a gente tem discutido muito. Essa palavra discussão, ela é branda, né? Temos discutido muito. O que eles queriam dizer assim: pastor, a gente tem brigado. E aí eu digo assim: agora está ficando bom. Porque depois de um embate desse, vai nascer algo melhor. Tem que nascer algo melhor. É o casamento. A gente se casa no presente contínuo do verbo. Eu me casei, continuo casado e vou me casando. Porque uma mulher precisa ser conquistada todos os dias. Conquiste a sua. O casamento, ele começa a se tornar mais único, segundo os estudiosos, entre o 4º e o 5º ano. Tá bom? Se você está aí, 1º, 2º, 3º, 4º, há esperança para você. Tem esperança para você. A partir do 6º ano é um tempo de realização mútua. Isso é o ideal do casamento. E foi Deus que estabeleceu isto pela palavra dele. O número 7 para os judeus é um número de perfeição. Crê-se que na cultura judaica, quando chegasse o 7º ano, os dois já saberiam viver um ao lado do outro, com todo respeito e amor, vivendo a realidade do casamento. Por isso que Deus diz na sua palavra, e é a transparência que vocês vão ver aí o slide, Gênesis 2:24. O que é que se lê em Gênesis 2:24? Vocês estão cansados de saber. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Vamos lá? Pode ir. Por essa razão... Casamento é deixar. Então vamos repetir a lição antiga. Quem já passou pela classe dos noivos sabe, é deixar. Primeiro deixar, segundo o pastor Jaime Kemp, é o deixar geográfico. Quem casa quer casa, não é assim? E lembro sim, eu sei que a vida agora está dura, esses últimos anos de crise tem feito que um pai faça um puxadinho e o casal vai ficar perto lá no puxadinho lá. Eu sei que às vezes acontece, mas o ideal é que a tua sogra e o teu sogro para te visitar tenha que trocar de roupa. Se a tua sogra te alcança simplesmente colocando uma sandália havaiana indo à tua casa,
Lembra-se que o deixar é geográfico. Porque, irmãos, pai e mãe dão um monte de palpite. Às vezes para melhor, às vezes para pior. É verdade. Por isso o homem deixa pai e mãe. Vai deixar. Eu vou estabelecer o meu lar. Por isso, irmãos, se teus filhos já estão casando, libere os meninos. Libere os meninos, deixe eles viver a vida deles. Se importe com eles, mas deixe o território deles. Quando você chegar lá na casa deles, você bate na porta e diz assim: posso entrar? Claro, pai, você é bem-vindo. Mãe, você é mais do que bem-vinda. Então tá bom, deixa eu tirar o sapatinho aqui e deixar aqui do lado, porque o pastor falou da Havaiana. Deixa eu dizer aqui que eu já venho de sapato aqui no seu lar, e eu quero o sucesso de vocês e não vou dar palpite. Mas tem muita sogra bicuda. Tem muito sogro chato. É um peso na vida de quem se casa. Lá foi a moça, fez aquele estrogonofe com tanto carinho, com tanto amor. A especialidade dela é estrogonofe. Coloca tudo na mesa, aquela alegria. Pergunta se quer batatinha palha. E coloca tudo direitinho. Eu já estou até com fome, irmãos. Olha, aí chega aquela mulher maravilhosa, virtuosa, que ninguém pode achar, segundo o sábio Salomão, e diz: faltou tempero. Ah, irmãos, nós precisamos entender que um casal tem geografia, cada um tem o seu território. Ela vai ter o tempero dela e vai aprender. Tem algumas que eu reconheço que não aprende nunca, mas irmãos, vai aprender, deixa a menina se soltar. Deixa a menina se soltar. O filho diz assim: pai, eu vou comprar um carro, vou com você. E o filho queria aquele carro, mas o pai apertou tanto que tem que ser o outro carro. Aí o sujeito chega em casa, diz, né, triste para chuva, falou: pô, eu queria outro, mas vou levar esse porque o papai falou tanto. Irmãos, a gente tem que liberar. Sabe por quê? Deus disse assim: tem que deixar. Dá uma empurradinha. E eu quero dizer para você, pai e mãe, fica tranquilo, eles vão voltar sempre. Fica tranquilo. Não se desespere. Não se avexe. Fique tranquilo. Mas é importante que o homem deixe pai e mãe. Tem que dizer tchau. Eu sei que isso não é fácil. Já disse para vocês, o dia que minha filha, depois de casada, depois da lua de mel, chegou no meu apartamento, pegou umas coisinhas dela, chegou no elevador e disse a frase: tchau, pai, eu estou indo para minha casa. Eu disse: aquele gorila levou ela embora. Levou a minha princesa embora. Eu entrei, sentei no sofá e comecei a chorar. Falei: oh meu Deus do céu, tinha que ser de outro jeito. A gente tinha que viver tudo junto, misturado. Não, papai do céu disse assim: deixa os bichinhos embora. Deixa eles viver a vida deles. Deixa viver a vida deles. Então o primeiro é geográfico. Lembre-se, se você, por força financeira, você vive no quintal da tua sogra, não fique ofendido. O pastor está falando aquilo que é ideal. E nem sempre o ideal é real, não é? Casei pessoas no ano passado que diziam assim: pastor, vai ter que ser no puxadinho. Eu falei: vai para o puxadinho e depois puxa o carrinho de lá. De puxadinho em puxadinho a gente vai longe, irmãos. A gente precisa de uma mãozinha, mas daqui a pouco a gente vai embora, né? O segundo deixar é o emocional. Já temos falado tantas vezes isso aqui, mas estou aqui repetindo. É o que o pastor Jaime Kemp diz. O deixar na Bíblia é emocional. A gente tem que se desligar um pouquinho. É interessante, mulher. Tem mulher que nunca se desliga da mãe, né? Vai fazer o estrogonofe. O telefone lá. Mãe, me ajuda aqui, mãe. Eu estou aqui, olha. Eu já consultei aqui no Google e está dizendo aqui: mãe, quanto que eu coloco de carne? Meio quilo é 650 gramas. E a mãe diz lá: com esse marido com boca grande que você tem, precisa colocar 1 quilo, minha filha.
Claro que o pastor está exagerando para ilustrar, irmãos. Mas não se desliga emocionalmente. Não desliga, fica grudado. E mulher tem um negócio, né? Está sempre grudado com a mãe. Aí até o rapaz fica bravo, diz assim, larga da mulher. Aí daqui a pouco ele começa a falar até mal de sogra por causa disso. Irmãos, o deixar também é emocional. A gente tem, não significa que a gente vai embora. E vocês que são aí casados, já têm filhos e tal, não fiquem imaginando que o pastor está dizendo que eles vão embora e nunca mais vão voltar. Irmãos, eles voltam todo domingo para comer. Volta, fica tranquilo. Mas você tem que deixar aí. Deixar aí, é a tua casa, é a tua vida e tudo mais. Lê a revista aí, lê o Google aí, mas segue a tua vida e deixa a gente tranquilo aqui. Tem que ter postura. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe. Por favor, deixe pai e mãe. Eles não vão ficar realmente sem você. Vocês vão voltar sempre. São bem-vindos. Mas tem que ter a maturidade de emocionalmente deixar. Precisamos disso da nossa vida. E é óbvio que o terceiro ponto que o pastor Jaime Kemp tem ensinado por décadas aqui no Brasil é o deixar financeiro. Quem assumiu a responsabilidade de se unir à sua mulher tem que ter vida independente. E hoje nós estamos vivendo uma realidade que é o oposto disso, né? Você já ouviu falar da geração neném? Que nem estuda, nem trabalha e só fica em casa. É a geração neném, nem estuda, nem trabalha, está tudo dentro de casa. Já viu os filhos? Tudo marmanjo dentro de casa. Eles vai casar, eu estou pensando. Vai casar, moço, segue tua vida. Porque tem o deixar financeiro. A gente tem que assumir a nossa realidade. Mas com isso eu estou dizendo também para vocês pais, eles sempre vêm para fazer um financiamento. Eles sempre voltam para fazer um financiamento. E você vai ajudar. Mas nós temos que tornar os nossos filhos suficientes para que eles possam deixar pai e mãe e assumir emocionalmente, geograficamente, financeiramente as suas vidas. E eu sei que esse é um tempo difícil, tempo de crise. Mas tem que sustentar a moça nossa, tem que sustentar o moço nosso, tem que dar um jeito lá. A situação está difícil, mas é assim que tem que ter, tem que ser. No ano passado casamos um casal aqui, ele ficou desempregado na semana do casamento. E ele veio para mim todo triste, pastor, agora que eu mais precisava de dinheiro na minha vida, para sustentar essa princesa que Deus me deu. Já fiquei, quando eu vi princesa, já pensei em carruagem, já pensei um monte de coisa, não é? Como que ele queria fazer ela feliz, mas agora o desemprego. Eu falei, fica tranquilo, vocês tomaram a decisão certa, vocês namoraram como a Bíblia diz, vocês esperaram, não fizeram sexo antes do tempo, vocês ficaram noivo, vocês se casaram, você está seguindo no caminho certinho, ficou desempregado, vamos depender de Deus, nós vamos orar agora a Deus, vamos fazer uma aliança de oração e Deus vai dar o escape para tudo isso, porque os tempos são difíceis, eu compreendo, mas financeiramente temos que ser pessoas resolvidas. E aí, quando eu falo de pessoas financeiramente resolvidas, eu estou falando dentro do casamento também. E aí eu repito o que eu falei no domingo passado. Quem que administra melhor a casa? Você homem ou você mulher? A gente tem que descobrir. Porque tem homem que é assim, a mulher diz assim, compra uma melancia lá, meu amor, o cara vem com 5. Porque é gastão. E aí você tem que dar melancia para toda a vizinhança, porque senão vai estragar. Quem que cuida melhor da vida financeira? Não tem nenhum problema de vocês se acertarem, mas cuidem muito bem da vida financeira, porque os dias são difíceis. Temos que cuidar bem do dinheirinho nosso, porque os dias são bem difíceis. Quem que administra melhor lá? Deixa ela administrar, deixa ele administrar, não é? Não tem nenhum problema de um homem dizer, meu amor, você administra melhor, você é mais mão de vaca, pão dura, você segura mais aí, vamos lá, administra esse negócio, porque meu pai e minha mãe ensinou a gente só ganhar e gastar.
Então vamos colocar em ordem tudo isso, não tem problema nenhum, porque o casamento também é uma realização financeira. E se os dois não forem bem unidos, irmãos, essa casa não prevalece não. Vamos lá, vamos fazer a lição de casa. Por essa razão, o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Essa realmente é aquilo que Deus estabeleceu. Deus está falando realmente de contato físico, está falando de sexo, está falando de procriação, está falando de tudo isso, mas a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Mas hoje eu quero falar a respeito só do deixar. Portanto, no próximo slide a gente lê aí, o casamento nesse sentido é heterossexual. Amém? Nós estamos vivendo um tempo difícil, que até o amém fica difícil. Macho e fêmea os criou. O que passa disso é aberração. Ponto. Com todo o respeito de quem tem opinião contrária. Mas é o que a palavra de Deus nos ensina. O casamento é monogâmico. A gente tem que cuidar bem disso. Deus não criou, diz o próximo slide, várias mulheres para um homem, que é a poligamia. Nem vários homens para uma mulher, a poliandria. Próximo slide, fidelidade no casamento, ou seja, no coração do homem não há lugar para amar mais de uma mulher. Salomão tinha milhares de mulheres, mas ele amava apenas uma e escreveu o seu poema a esse respeito. Deus não nos fez de outro jeito. O casamento, próximo slide, é monossomático. O homem e mulher tornam-se uma só carne. O sexo nesse sentido, antes ou fora do casamento, é perversão. Agora vamos falar com a moçada que está aí. Lembre-se o seguinte, e aí eu vou repetir, mesmo sendo cansativo, lá vou eu de novo para a turma jovem aí. Tire uma boa fotografia do pastor, moça, e coloca na sua carteira. Quando com esse assanhado do teu namorado começar a trocar mão dada por mãozinha em outro lugar, você tira a foto do pastor e diz: tantã! Irmãos, a mão volta para o lugar na hora. Nada de assanhamento. Eu sei que todo rapaz é assanhado, eles são tentados pelos olhos. Você é a menina mais linda do papai do céu. Os contornos do seu corpo faz os olhos dele saltitarem. Mas isso tudo é lá para o casamento. Antes do casamento, um moço não defrauda uma mulher. Quem ama, espera. Irmãos, agora falando para o lado de cá. Dentro do casamento, quantas vezes os casais dizem assim: pastor, eu estou entre brigas, em discussão e etc. Aí o pastor faz a pergunta mais constrangedora do mundo: vocês foram para o casamento virgens? Porque, irmãos, quando assanhamento cresce, o toque físico é maior, o relacionamento do namoro é menor. Quando não nos comunicamos, o resultado é que vamos para dentro do casamento cheio de problemas. É fatal. Quando eu faço a pergunta, elas ficam vermelhas de primeira. Ele olha para o sapato. Aí eu digo assim: já sei. Mas eu quero dizer para os nossos pré-adolescentes, adolescentes, vocês jovens, eu confio em vocês. Quem ama, espera. Para realmente viver dentro do casamento tudo aquilo que Deus planejou de gostoso para vocês. Sexo é muito bom, feito dentro da liberdade do casamento. É isso que a gente ensina para os teus filhos, pré-adolescentes, adolescentes e jovens. Lutamos por eles, porque a gente sabe qual realmente o efeito devastador de alguém que atrapalha-se naquele tempo. E gosto sempre de ilustrar dessa maneira. Casamento de gente crente é assim, tá? É assim. Não fica preocupado com o horário que eu já vou terminar. A gente se olha, se namora. A gente
assume compromisso sério um com o outro, porque nós estamos dentro de uma igreja. É por isso que só vem falar comigo de namoro só depois dos 17. Antes disso é obra do maligno. Com todo respeito ao maligno. Aí agora a gente assume um compromisso, vem aqui falar com o pastor, a gente ora pelo teu relacionamento. Eu digo o que você tem que fazer dentro da igreja. Porque tem casalzinho que é tudo bobo, né, irmãos? Começou a namorar, esqueceu da igreja, esqueceu dos amigos, esqueceu de todo mundo. Pera lá, a gente está numa comunidade, deixa que o pastor puxa a orelha dele, fica direitinho. Aí a gente namora. Aí a gente, depois de ter namorado, a gente fica noivo. Depois que fica noivo, a gente marca a data do casamento. E tem alguns de vocês que estão teimando. Marca a data do casamento, que o casamento sai, irmãos. Fica tranquilo. Ah, está em crise. Nosso Deus não está em crise. E você obedecer a Deus, Deus não vai deixar você em maus bocados. Aí depois que a gente casa, a gente faz sexo. Aí daqui a pouco nascem os filhos. E eles foram felizes para sempre. Maligno vem sempre na contramão. É o anticristo mesmo, não é possível. É o diabo mesmo. Não, primeiro faz filho. É excelente transar. É uma beleza. Aí pronto. Ela está grávida. Aí está grávida? Então tá bom. Então agora vocês vão se casar. Casei. Então agora vocês vão namorar. Estou namorando. E aí a gente queima todas as faixas que Deus estabeleceu. Isso não é uma questão religiosa, não é uma questão cultural, é uma questão bíblica, irmãos. Tem que ter parâmetros. Tudo na nossa vida gira em torno de moldura. Não estou dizendo com isso que alguém que fez sexo antes do casamento, errou antes, vão ser amaldiçoados por Deus. Não, vão colher o que eles semearam. Por isso que a gente diz, é assim. O casamento e o sexo fora do casamento é um sinal de decadência moral. Nós vamos estar abertos para muito mais coisa lá na frente, porque o maligno vai dar todas as rotas, vai ficar com uma placa dizendo, é por aqui, é por aqui. O maligno é astuto. Por isso temos que fechar a questão nesse sentido. Como fechamos com os solteiros, temos que fechar com vocês casados. Hebreus 13:4 diz assim, digno de honra é um leito sem mácula. Digno de honra é um leito sem mácula. E aí nós vamos terminar hoje para continuar outro dia. Nem sempre, como já disse, o ideal é real. Mas nós temos condição, com a ajuda de Deus e com a confissão dos nossos lábios e dos nossos pecados, nós temos condição de realmente se recuperar dos revés da nossa vida. Para fecharmos porta para as questões que o mundo hoje estão escancarados. Nós temos que ser extremamente conservadores. E, irmãos, cá entre nós, é isso que a gente tem ensinado para os seus filhos dentro da igreja. Temos ensinado a pureza, a importância do compromisso assumido. Agora mais do que nunca, nesse período em que temos embaixadores e mensageiras do rei, estamos fortificando no coração deles isso tudo. Por quê? Porque nós queremos que vocês sejam felizes. Pastor, se alguma coisa fugiu do controle ou do padrão que Deus estabeleceu, fique tranquilo. Deus é fiel e justo para te perdoar, para cobrir uma multidão de pecados. Ele vai te lavar no sangue dele. Porque Deus não nos rejeita, Deus nos aceita. Mas eu tenho que ter a consciência de corrigir rotas na minha vida, para que a gente possa deixar um legado de fé para a nossa descendência que já está chegando, queridos. Como cada um de nós precisamos disso na nossa vida. Pastor, somos perfeitos? Não somos. Tudo sai como planejado? Às vezes não. Mas mesmo assim, a Bíblia amorosamente diz a todos nós: Deus faz concorrer para o bem
às vezes até coisas ruins que nos acontecem. E muitas vezes os erros que nós cometemos, perdoado no sangue de Jesus, nos torna da parte de Deus pessoas que vão abençoar dezenas, centenas de pessoas na face da terra. Talvez você não tenha recebido esses princípios na sua tenridade. Você chegou na igreja já adulto ou adulta, não se importe com isto. Quando falamos do ideal, entendemos daquilo que é real. Temos que apontar a direção daquilo que é certo. Mas se alguma coisa fugiu do controle na sua vida, há futuro para você. E o futuro para você tem um nome: Jesus Cristo. Ele é o Senhor que te ama e que numa noite como essa te perdoa e coloca você debaixo da autoridade dos braços dele e diz: que bom que você ouviu a palavra de Deus, que bom que você reconheceu o seu erro, que bom que você pede perdão dos seus erros. Como é gostoso isso. E aí Jesus nos toma pela mão e nos faz viver os melhores anos da nossa vida, porque Ele é Deus, Deus justo, bondoso e perfeito, e Ele quer realmente abençoar o povo dEle na face da terra. Por favor, meu irmão, não tenha medo de assumir diante de Deus o teu erro. Se é na área da fidelidade, na área sexual, se você defraudou pessoas, peça perdão a Deus, corrija a rota da sua vida, porque nos diz as Escrituras Sagradas que se confessarmos o nosso pecado, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e realmente cuidar de toda a nossa iniquidade. Que convite maravilhoso Jesus nos faz. Ele diz para você que quem sabe com a sombra dos teus erros, você está carregando fardos pesados. Ele diz nesta noite para você: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Vamos trocar o nosso fardo. Você vem com seu fardo pesado, você confessa o seu fardo pesado, e eu coloco sobre os seus ombros um fardo leve, da absolvição, do perdão. E aí somos felizes. Somos felizes. Como precisamos reconhecer as nossas fragilidades, os nossos erros e assumir os nossos erros. Às vezes admitindo quando estamos casados, às vezes quando solteiro. Não importa o tempo da sua vida cristã, da sua caminhada com Deus, é importante que você admita. Quando a gente admite, a gente se torna livre, principalmente pedindo que o sangue de Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, nos perdoe de todos os pecados. Há perdão fresquinho para você, tirado do altar de Deus, bálsamo e unção que te purifica e que tira o fardo pesado e coloca sobre você o fardo leve. Deus está entre nós para nos perdoar e nos abençoar. Como é gostoso esse Deus afável, esse Deus que se aproxima de nós, esse Deus carinhoso que nos ama. E eu tenho que confessar a vocês, eu não nasci na igreja, mas quando eu descobri que o nosso Deus perdoa, eu corri para os braços dele. Porque durante tantos anos da minha vida eu queria perdão. E todos os cursos que eu fiz não me deu perdão. Todas as igrejas que eu frequentei não me deu perdão. Todos os livros que eu li não me deram perdão. Mas quando eu corri para os braços de Jesus, Ele me perdoou. Ele olhou nos meus olhos e não retribuiu segundo os meus pecados, mas Ele me amou e disse: vinde,
Vinde, vinde, filho meu, há perdão para você. Não importa a multidão de pecado que você tenha praticado, há perdão para você. Mas lembre-se, Deus nos perdoa para que a gente não volte a pecar. Esse foi o ministério de Jesus, brilhante ministério, maravilhoso. Ele dizia para todos: vá e não peques mais nesta área, porque se você pecar de novo nesta área, o maligno terá parte na sua vida. Vença o maligno, receba o perdão e viva uma nova vida. Como é gostoso a gente viver na presença do nosso Deus. Talvez alguém diga assim: pastor, eu errei nessa área da fidelidade. Eu fui infiel ao meu cônjuge, mas ninguém soube. Alguém que sempre te vê, desde quando você estava informe no ventre da sua mãe, os olhos do Senhor te contemplam. Você pode ter sido passado o teu pecado desapercebido dos homens, mas nunca de Deus. Nessa noite Deus te diz: vamos acertar as contas. Você precisa limpar as suas mãos e lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Acerte a sua vida, para que você tenha realmente a sua descendência abençoada sobre a face da terra. Corrija a rota rapidamente, porque caso contrário, a nossa descendência corre risco sobre a face da terra, porque o maligno é muito astuto e sujo. Cuide da sua vida, minha irmã querida. Se em qualquer momento da minha fala eu brinquei com você, me perdoa. Foi só querendo ilustrar. Meu irmão querido, se em qualquer uma das minhas ilustrações você pode ter sentido lá um pinguinho de ofensa, não se ofenda. A gente só está ilustrando. Mas o assunto aqui é muito sério. É a bênção de Deus sobre você e sobre sua descendência. Nós não podemos brincar com isso. É muito sério. E é por isso que nós vamos orar agora. E se você lá no íntimo do teu ser, você diz assim: pastor, eu estou andando em perigo, pastor. Eu estou flertando com alguém. Emocionalmente eu estou ligado a alguém. Pastor, eu não cometi adultério, mas emocionalmente eu estou ligado a uma pessoa. Acerte a sua vida com Deus, minha irmã, meu irmão. Corrija a sua rota. E o Deus maravilhoso te diz nesta noite: eu te perdoo, filho. Eu te perdoo, filha. Basta que você confesse o seu pecado. Por isso, nós vamos orar agora. E quem sabe você queira ter essa coragem na presença de Deus. E no íntimo do teu ser você vai dizer: eu não vou pedir para você levantar a mão, para você ficar em pé, para você vir aqui à frente. Eu quero que você aí no seu coração, você diga lá no íntimo do seu ser: Deus, me perdoa. Realmente alguém tem sido interessante aos meus olhos, mas a partir de agora eu perdi o interesse, Senhor. Muda a minha vida, que eu tenha olhos para contemplar a mulher que o Senhor me deu, o homem que o Senhor me deu. E com ele e com ela, dirão vocês, eu quero ser feliz para todos sempre. Fecho a porta da infidelidade e, Senhor, abro pela fé nesta noite a porta da fidelidade. E por esta porta eu entro nesta noite pela força e pela autoridade do nome de Jesus Cristo. É essa porta que o sermão desta noite te apontou. Vamos orar ao Pai. Amado Senhor, diante de Ti estamos. Falar sobre família é algo poderosamente grande, pesado. Mas, Pai de amor, eu quero te pedir agora que Teu Espírito Santo esteja tocando no coração daqueles que estão em grupo de risco, estão se envolvendo emocionalmente com alguém. Pai de amor, fale ao coração deste homem, desta mulher. Pai de amor, eu te peço, pelos jovens que estão aqui em nossa igreja, que os meninos sejam homens honrados, que as meninas sejam mulheres honradas.
Livra-os, ó Deus, do engano. Mantenha-os puros e firmes para a tua glória. Deus eterno, eu quero te pedir num dia como este, se quem sabe qualquer um dos casais aqui presentes ou nos assistindo pela internet já foram tocados, quebrados, humilhados pelo adultério, Pai de amor, que o Senhor renove este casamento, Pai, que haja perdão. E Pai de amor, que tenhamos a capacidade de jogar no abismo tal fatalidade que tão de perto nos rodeia. Que essa mulher, quem sabe traída, tenha o poder de perdoar. Que esse homem, uma vez traído, tenha o poder de perdoar. Para que possamos prosseguir casados como o Senhor tem nos ordenado. E sei, ó Deus, o quanto que isso é dolorido e difícil para todos nós que sonhamos com aquilo que é ideal. Pai de amor, eu te peço, se houver uma mulher ou um homem aqui que já esteja se depravando através das redes sociais, que através da internet já tem feito o caminho tortuoso tanto da sua espiritualidade, quanto da sua emocionalidade, quanto também da sua espiritualidade, Pai. Pai de amor, fale a este coração, que ele possa se arrepender. É tempo de lavarmos as nossas vestes e sermos abençoados pelo Senhor. Pai de amor, eu oro por aqueles que vão se casar. Pai de amor, que sejam moços e moças honrados, que eles possam viver debaixo da tua graça, que eles possam vencer o maligno, como nos diz a tua palavra, que eles possam vencer toda espécie de tentação. Abençoa suas vidas até que eles possam realizar todos os seus desejos dentro do casamento, Senhor. Pai de amor, eu oro pelos adultos desta igreja, que já viveram as suas vidas, já são vitoriosos, já são vencedores, para que eles nos ajudem a influenciar os mais jovens, para que possamos, ó Deus, ter uma comunidade sadia, onde que realmente as idades sejam cruzadas, onde a bênção de Deus seja compartilhada, para que haja edificação na tua igreja. E o quanto que a experiência dos mais veteranos abençoa aqueles que são mais jovens. Abençoe as suas vidas. Pai de amor, estamos continuamente orando por aqueles que são solteiros, adultos e querem se casar. Pai de amor, abençoa as suas vidas. Realmente dê a cada uma delas bons rapazes, a cada um deles boas moças, ó Pai. E que se eles têm esse desejo no seu coração, que a idade e o tempo não apague esse sentimento. Mas te pedimos, ó Pai, coloque alguém maravilhoso no caminho dele e dela, para que eles possam desfrutar da bênção do casamento também. Pai de amor, abençoe as viúvas, para que elas saibam que agora elas têm um novo marido, é o Senhor Jesus Cristo. Pai de amor, abençoa os viúvos da nossa igreja, alguns deles que estão sozinhos. Pai de amor, console os seus corações, para que haja descanso na sua vida. Pai de amor, nos abençoe enquanto famílias, porque precisamos ser abençoados pelo Senhor. Nesse tempo, ó Deus, onde que a sociedade não valoriza mais a família, cá estamos nós, novamente, falando que o lar é uma bênção, que o Senhor teve a ideia do casamento, que o Senhor abençoa aqueles que são seus. Ó Deus, nos abençoe. Cuida das nossas famílias, salve as nossas famílias, ó Deus.
É o que nós te pedimos e oramos. E fazemos esta oração no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Quantos de vocês são casados? Fiquem em pé aí. Olha que grupo bonito é esse, hein, irmãos? Se fôssemos subtrair vocês dessa igreja, essa igreja ficaria uma outra igreja. Então eu gostaria que você nesta semana fizesse o seguinte: todos os dias dessa semana você vai conquistar essa moça. Moça, durante toda essa semana você vai conquistar esse maridão que Deus te deu. Vamos caprichar essa semana. Vamos caprichar. Lembre-se de flores, chocolates, telefonemas fora de hora, bilhetinho deixado na gaveta, tá bom? Pega o batom e escreva uma mensagem de amor para ele. Quando ele for fazer a barba, ele vai dizer: puxa vida, eu tenho uma mulher apaixonada aqui em casa. Surpreenda o seu cônjuge esta semana, tá bom? E olha, sexta vai ter encontro de mulheres. Quinta-feira, paga uma janta para ela. Se está duro e a situação está difícil, não se preocupa. Vai comer um cachorro quente com ela. Mas se ela sujar a boca aqui desse lado, pega o guardanapo e limpa e diga para ela até quinta-feira: todas as mulheres do mundo são lindas e maravilhosas, mas entre todas as mulheres eu escolhi você para viver os melhores dias da minha existência. Eu escolhi você. Diga isso para ela. E o dia que você fizer isso, eu tenho certeza que você não vai correr nenhum risco desta porta terrível da infidelidade. Que aquilo que Deus uniu, nunca o maligno e o homem venham a separar, para a glória de Deus Pai. Tá bom? Eu vou permitir que você dê um beijinho nela agora. Vão em paz e que Deus os abençoe. Queridos irmãos, que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado por terem ficado até esse horário conosco. A mensagem era um pouco longa mesmo, mas não se esqueça que em Boas Novas a gente sempre se encontra. Temos lasanha lá atrás e visitantes, passe pela sala dos visitantes. Eu já estou indo para lá. Obrigado.